Ora, boa noite, bem-vindos mais uma vez e agora hoje vamos falar sobre a família. E vamos falar sobre a família, a primeira instituição que Deus criou, algo muito importante para todo cristão. Nós tivemos uma família forte, unida, todo o resto da nossa vida vai bem. Mas há situações onde isso não acontece e há famílias onde isso não está a acontecer. Mas não é da vontade de Deus que isso seja assim e é da vontade de Deus que todos estejam unidos. Portanto, vamos aqui ver algumas prioridades de qual nós devemos ter. Prioridades. Quem está em primeiro lugar? Quem está em primeiro lugar é Deus. Depois, o marido ou a mulher. Só depois vêm os filhos e depois vem o emprego, os amigos, a igreja, etc. Estas prioridades têm de ser mantidas para que possa haver um casamento saudável, para que possa haver em tudo o discernimento de Deus para todas as coisas. Amém? Vamos abrir então no Salmo 1. Salmo 1. Portanto, em Salmo 1 nós vamos ver algo que é muito importante. E então no Salmo 1 diz aqui: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha do vento que se espalha. Pelo que os ímpios subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, o que é que podemos ler de tudo isto? O que é que podemos perceber de tudo isto? Podemos perceber que não devemos de andar, as nossas companhias são as mais importantes. Muitas das vezes, no mundo ouve-se dizer, diz-me com quem andas, diz-te a quem és. Com as pessoas com que nós andamos, as nossas companhias, os nossos amigos, aqueles que são nossos companheiros, muitas das vezes não são o melhor de Deus para nós. E nós temos de ter cuidado com isso. Temos de tomar decisões em relação a companhias. Muitas das vezes vemos as outras companhias fazer algo errado, em adultérios, em sei lá mais o quê, e temos que nos afastar deles. Porque eles nos vão contaminar com essas coisas. Amém? Portanto, uma das fatores em relação à família é as prioridades. As prioridades também nas companhias. Que companhias temos? Mas também outra das prioridades que nós temos de ter é em relação a tudo o que Deus diz. Deus em primeiro lugar, marido e mulher em segundo lugar. E só depois vêm os filhos. Os filhos nunca podem estar à frente do marido, ou os filhos nunca podem estar à frente da esposa. Deus reuniu-os dois. E deixará o homem, seu pai e sua mãe, juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. Uma só carne. O seu marido, a sua esposa, não veio para as suas mãos, por acaso. Você atualmente está casado porque Deus permitiu que você tivesse. E é uma bênção o que você tem. Você até pode dizer, não, mas o meu casamento não está nada bom, as coisas não estão a funcionar, não existe um bom relacionamento. Eu vos digo que não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês tenham um bom relacionamento. Mas isso é fruto do trabalho de duas pessoas. Duas pessoas que trabalham em união para que um casamento funcione. Não pode haver desentendimento. Mas muitas vezes há, pode você dizer, mas há
mas nesse desentendimento, se calhar, para haver discussão é preciso duas pessoas, mas se um se calar, não há discussão. Mas eu tenho razão, pode você dizer, mas essa sua razão não vai levar à concórdia, ao bom relacionamento. Você, a seu tempo, terá a sua razão. E o seu cônjuge, marido ou mulher, lhe vai dar razão. Mas, por agora, espere em Deus. Ora, faça o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Efésios 5. Portanto, vamos abrir Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. E começa aqui e diz assim, Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também é Cristo a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor à Igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande mistério é este, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Está aqui, em tudo o que acabamos de ler, algo que para o tempo presente se torna difícil, mas que ao fazer vai dar uma união no lar muito grande. Eu sei que atualmente é difícil, às vezes, às esposas submeterem-se aos esposos, aos maridos. Mas se você o fizer, vai trazer grande bênção para o seu lar. Eu sei que atualmente, na conjuntura atual, em tudo o que acontece, de como o mundo está, a igualdade de direitos e tudo isso, mostra outra coisa. Mas ouça, se você tiver um lar onde a esposa reverencia o marido e o marido ama a esposa, neste lar não há divisão possível. Porque o marido vai amar a esposa, assim como Cristo ama a Igreja, e vai guardá-la de tudo, vai protegê-la de tudo, porque a ama. Porque a ama, não vai cometer adultério. Porque a ama, vai trazer sempre o melhor para ela e querer o melhor para ela. Porque a ama, assim como Cristo ama a Igreja. E se você, mulher, porque reverencia o seu marido, vai fazer o melhor para ele. Vai chegar a uma altura em que os dois terão tão unidos que a forma de pensar será a mesma. E você pode dizer, é isso, bem, mas isso acontecia quando eu me casei. E porquê é que não acontece agora? Porque se desleixaram. O casamento não só uma constituição entre marido e mulher, é um relacionamento que tem que ser preservado. Da vossa parte, tem que haver uma luta constante para manter o bom relacionamento. Não quer dizer que muitas das vezes não haja problemas de um lado ou do outro, mas Deus sabe disso também. Mas sabe que se voltarmos
ao que a Bíblia diz, vamos ter o melhor para esse relacionamento, o melhor para esse casamento, o melhor para essa família. Essa família não vai ser a mesma. Mas para isso temos que fazer o que Deus diz para fazer. Maridos, amai as vossas esposas. E mulheres, reverenciem os vossos maridos. Fazendo isto, vocês estão a fazer o melhor de Deus para o vosso casamento. Muitas das vezes amigos e tudo mais, mas porquê que tu fazes isto, porquê que fazes aquilo? Ouça, eu sempre ouvi dizer, e é um ditado muito antigo, entre marido e mulher ninguém mete a colher. No seu relacionamento com o seu esposo, no marido, no seu relacionamento com a sua esposa, ninguém se deve meter. Nem os pais, nem sogros, ninguém se deve meter. O seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu esposo tem de ser o melhor. Mas para isso tem que haver de cada uma das partes vontade de que para isso possa acontecer. Para haver o melhor relacionamento. Muitas das vezes não é fácil. Muitas das vezes de um lado tem razão, do outro até nem tem razão, mas não quer ceder. E quando isso começa a acontecer, você é que está a começar a destruir uma coisa que Deus criou. Uma união que Deus fez. E essa união tem que ser preservada por si. Tem de ser mantida por si em grande amor. Foi Deus que criou todas as coisas. Foi Deus que criou o casamento. Amém? Vamos ver aqui outro. Vamos ver em 1 de Pedro. Primeira de Pedro 3, 1. 1 de Pedro 3, 1. E em 1 de Pedro 3, 1 diz: semelhantemente, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que também, se alguns que não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Oh, glória a Deus! O que é que esta palavra está a dizer? Está a falar sobre maridos que não são cristãos. Maridos que estão afastados do Evangelho. Maridos que nunca conheceram o Evangelho. E por causa do porte das suas mulheres, de como as mulheres se comportam, que antes se comportavam com rebeldia e agora comportam-se como sujeitas aos maridos, por causa dessa sujeição, tudo muda. E o marido vê o comportamento da esposa e é ganho para Cristo assim. Eu vos posso dar exemplos. Um homem muito conhecido, subejamente conhecido no meio evangélico, Smith Wigglesworth, que ressuscitou mais de 30 pessoas dos mortos. Ele, antes, não era cristão, mas a sua esposa era. E houve um determinado dia que a esposa ia sempre à igreja, e houve um determinado dia que ele se virou para a esposa e disse assim: não, neste dia não vais à igreja. E ela diz: eu amo-te, eu respeito-te, mas eu vou à igreja. E ela agarrou, pronto, se saíres eu fecho-te a porta. E ela saiu e foi para a igreja. Quando voltou, a porta estava fechada. E o que ela fez foi deitar-se à porta e dormir à porta. Quando ele acordou de manhã, foi abrir a porta e viu que estava lá a sua esposa. Imediatamente a sua esposa se levantou e foi-lhe fazer o pequeno almoço. Depois de lhe fazer o pequeno almoço, o melhor pequeno almoço, o pequeno almoço que ele gostava, serviu e pôs à mesa. E por causa dessa ação, ele foi conquistado para Jesus. Ele aceitou Jesus e trouxe e veio a ser um dos maiores pregadores da época, chamado Apóstolo da Fé, ressuscitando mais de 30 pessoas dos mortos, por causa da conduta da sua esposa. Uma mulher verdadeiramente de Deus.
Com este exemplo nós podemos ver que ela ganhou o seu esposo para Cristo, tendo uma conduta que normalmente não seria essa. A conduta que seria mais lógica seria a discussão, o desacordo, o desentendimento, mas ela fez exatamente o contrário. Assim como não seria normal Cristo padecer na cruz e morrer por todos nós, mas seria normal ele agarrar e retaliar contra todos aqueles que o queriam crucificar, o queriam fazer mal, contra todos aqueles que na altura estavam a fazer mal. Mas não foi isso que Cristo fez. Cristo morreu por todos nós. Assim como Cristo fez, nós devemos fazer. Homens e mulheres. Mantendo um casamento forte, saudável. Nós podemos ver no versículo mais abaixo, no versículo 7, e diz, 1 Pedro 3,7, diz aqui, igualmente, vós maridos, cobitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu já disse isto uma vez, quer dizer, já disse isso mais que uma vez. Deus tem um carinho muito especial pelas senhoras. Muito especial mesmo. Tão especial que Ele permite que este versículo chegue e diga: se vocês não tiverem um bom relacionamento com a sua esposa, as orações do marido são impedidas. Deus honra a esposa e honra o marido. Se uma esposa se é submissa ao marido, mesmo o marido às vezes sendo intransigente, mesmo às vezes sendo não muito de Deus, não fazendo a vontade de Deus, não amando a esposa, mas se a esposa for, as orações do marido podem ser impedidas, mas as da esposa vão ser sempre ouvidas e respondidas. Da mesma forma, se o marido amar a sua esposa, não importa o que ela fizer, ao fazer isso, você está a ser abençoado e as suas orações nunca vão ser impedidas. Deus o vai ouvir e responder sempre. Portanto, o que é que está aqui a dizer para homens e para mulher? A instituição do casamento é algo muito importante na sua vida, que deve haver luta para isso. Você deve lutar por esse relacionamento. Você deve lutar por esse casamento. Os seus filhos devem olhar para vocês e ver um exemplo, não um exemplo de discussões. Se havia antes discussões ao pé dos seus filhos, não faça isso. Espera. Fechem-se no quarto e falem. Não discutem. Falem. Não permita que os seus filhos vejam discussões. Eles não vão entender. E vão chegar a pensar que a culpa é deles, não tendo eles culpa nenhuma. Porque depois a reação da discussão é você reagir contra os seus filhos e também discutir com eles. E eles vão pensar que a culpa é deles e não é culpa deles. Portanto, agarrem-se a Deus agora. As coisas podem não estar bem, mas agarrem-se a Deus. Peça a Deus. Ele vos quer ajudar a vocês, como ajuda a mim e a todos. Peça a Deus ajuda para o seu casamento. As coisas podem não mudar de um dia para o outro, mas muita coisa começa a mudar. A paz de Deus inunda o seu coração e vai mudar muita coisa. Portanto, o que eu aconselho sobre esta pequena lição é: lute por o seu casamento. Mantenha o seu casamento saudável. O esposo ama a sua esposa. Faça-lhe um agrado. Traga-lhe algo que ela goste. Abençoa. Ame-a. Mesmo às vezes, quando as coisas estão prestes a explodir. Ame-a. Cristo amou a igreja e a pôs acima de tudo. Assim também a igreja tem que reverenciar a Cristo
e o pôr acima de tudo. Por isso, eu vos digo esta noite, sejam felizes. Amem-se. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Amém.